Em uma entrevista exclusiva à CNBC americana, Trump falou sobre inteligência artificial, criptomoedas, política monetária, economia também, trazendo afirmações que, em alguns casos, colidem com dados oficiais e decisões da justiça. Para a gente entender o real impacto e como o mercado global reagiu a esse posicionamento da Casa Branca, conversamos agora ao vivo com Marcelo Cabral, que é CEO e sócio fundador da Straton Capital. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Pré-Market. Obrigada por aceitar conversar conosco nessa manhã. Muito obrigado, bom dia. Bom, Marcelo, vamos lá. Durante essa entrevista, então, exclusiva à CNBC, Donald Trump basicamente não trouxe nenhuma grande notícia, né? Mas deu aí algumas declarações polêmicas, defendendo inclusive negócios da família, desconversou totalmente aí em relação ao conflito de interesses entre negócios dele, o fato dele ser presidente, sobre aqueles ganhos financeiros, né, de 2025 que acabaram repercutindo e muito mal lá nos Estados Unidos. O que de fato teve mais peso para o mercado financeiro? Qual o sentimento que predominou entre os investidores após essas declarações de Donald Trump? Essas declarações, o mercado já está se acostumando com elas, né? O Donald Trump, desde que iniciou o segundo mandato, tem sido extremamente polêmico, extremamente disruptivo e gera um nível de incerteza e de volatilidade no mercado internacional que é muito alto. Então, cada vez que existe esse tipo de entrevista, o mercado fica atento e, evidentemente, existe aquela acomodação de curto prazo. No entanto, se nós olharmos numa trajetória mais de médio e longo prazo, o que a gente percebe é algumas coisas que são constantes na política do Donald Trump. Uma delas é a questão da reindustrialização dos Estados Unidos. É um objetivo estratégico da administração Trump e o tarifaço no Brasil, tanto o primeiro como agora, ele não é um tratamento especial ao Brasil, é uma dinâmica de fechamento da economia americana, de protecionismo da economia americana, que está sendo dado a praticamente todos os países do mundo, especialmente a China, que é um competidor dos Estados Unidos no cenário internacional, que compete com os Estados Unidos pela hegemonia econômica do mundo. Então, a China tem recebido um tratamento especial aí, nessa questão das tarifas, o Brasil também, não é? Mas, inclusive, países historicamente aliados aos Estados Unidos, como Inglaterra, como Japão, como Europa, também estão vendo as suas tarifas aumentarem de uma forma muito importante. Então, o mercado vem acompanhando isso e tem reagido, o preço dos ativos internacionais está se acomodando para esse novo cenário de um protecionismo, de uma desglobalização e de uma redução, de fato, no comércio internacional. De alguma forma, desculpa até te cortar, Mari, só para a gente não perder a linha do raciocínio, o mercado ele tem conseguido separar, pelo menos, o que é retórica política do que é fundamento econômico mesmo? É que, sim, sem dúvida. O Trump tem esse estilo, né, de negociar, onde ele coloca um valor super elevado, ele cria esse impacto no mercado, o impacto na mídia, gera manchete e depois ele acaba negociando, né, e reduzindo isso. Mas a verdade é que as tarifas nos Estados Unidos desde 2025, né, janeiro de 25, quando iniciou a administração Trump, elas subiram enormemente. Elas são hoje 7 vezes mais altas do que eram há 2 anos atrás. Então, existe, sem dúvida, uma hipérbole retórica, né, se é que é possível falar assim, por parte do Trump. Existe esse efeito de fazer essas declarações bombásticas e depois existe um acomodamento. Mas é uma realidade inquestionável que os Estados Unidos hoje é uma economia mais fechada, é uma economia mais protecionista e essa mudança estrutural na economia americana, que foi iniciada em 2025, ela já está expressa no mercado. A gente já vê setores, por exemplo, como o setor industrial nos Estados Unidos, dentro de uma dinâmica diferente. A gente vê algumas empresas sendo diretamente afetadas
Então, essa negociação do Brasil com os Estados Unidos será uma negociação técnica, mas será uma negociação bem difícil, porque o Brasil é um país que tem as suas tarifas, o seu protecionismo também. Então, vai ser uma negociação dura para o Brasil. Ana Marcela, exatamente, queria só para fechar um pouco a questão do Brasil, porque, sim, é uma diretriz mais geral, concordo com você do protecionismo, isso não é exclusivo para o Brasil, mas o Brasil tem sido atacado, né, tanto no ano passado como esse, de maneira um pouco mais enfática, em termos até do peso da tarifa mesmo. E, curiosamente, ele não é um país que tenha, que para os Estados Unidos tem um déficit, é inverso, né, o déficit é nosso. Nesse caso, os fundamentos, você acha que levariam o Brasil para ser uma das nações aí que está com as tarifas mais altas? Olha, eu acho que infelizmente sim, porque qual a percepção dos Estados Unidos? A percepção dos Estados Unidos é que o Brasil desviou da esfera de influência americana e está cada vez mais próximo da China. Isso é muito sério para os Estados Unidos, porque claramente existe uma competição muito grande entre Estados Unidos e China pela hegemonia econômica mundial. E dentro desse contexto, o que os Estados Unidos perceberam é que, por vários anos, o Brasil foi negligenciado pela política externa americana. Não só o Brasil, mas toda a América Latina. A política externa americana estava muito voltada para a Europa e para a Ásia. E os Estados Unidos acabou perdendo influência estratégica, influência geopolítica na América Latina. Os Estados Unidos era o maior parceiro comercial do Brasil, deixou de ser. A China hoje é um país mais importante do que os Estados Unidos para o Brasil no que se refere a comércio exterior. O investimento direto dos Estados Unidos no Brasil ainda é mais elevado do que a China. Mas o que eu acho que incomoda mais a administração Trump é essa percepção de que o Brasil está geopoliticamente mais aliado à China do que aos Estados Unidos. Então, a negociação de tarifas será técnica, sim, mas o pano de fundo estratégico, o pano de fundo político não vai desaparecer. O objetivo do Donald Trump é trazer o Brasil de volta para a esfera de influência americana e de enxergar no Brasil um aliado estratégico como ele um dia foi. Então, essa percepção eu acho que dificulta as coisas para o Brasil e torna o Brasil um país, digamos, não tão amigável aos Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico. Isso vai influenciar, sem dúvida, já é uma negociação difícil, porque a tarifa média brasileira é muito mais elevada do que a dos Estados Unidos, e então, tecnicamente, é difícil. Mas, além disso, existe essa percepção de um afastamento estratégico entre Brasil e Estados Unidos, e aí a tarifa entra quase que como um elemento de punição. Os Estados Unidos usam isso de uma forma truculenta, não é, para tentar endereçar esse desequilíbrio na influência americana e a influência chinesa dentro do Brasil. Isso do ponto de vista do próprio Donald Trump, né? Isso ele diz isso com uma certa consistência, não é? Isso não é uma ideia assim, muito controversa, é algo que o mercado já trabalha com essa hipótese. E na hora, por exemplo, que o Brasil fala que precisamos substituir o dólar, precisamos criar uma moeda dos BRICS, o dólar tem que deixar de ser a moeda de reserva internacional. Isso isso é muito mal recebido nos Estados Unidos, extremamente mal recebido, e coloca o Brasil numa posição de um país hostil, né? Então, dificulta todo o relacionamento técnico, toda a conversa empresarial, né, que pode acontecer com as tarifas. E acompanhar, né, como os representantes do Brasil vão conseguir lidar e trazer uma solução definitiva aí de acordo também com os representantes americanos. Conversamos com Marcelo Cabral, CEO e sócio fundador da Straton Capital, a quem eu agradeço mais uma vez as análises e também a disponibilidade de conversar conosco. Uma boa sexta-feira, bom final de semana, até uma próxima. Igualmente, um prazer. Obrigada.